Saúde da mulher. Recentemente, a Angélica, atriz e apresentadora, revelou em uma entrevista que teve menopausa precoce. A revelação chamou a atenção para esse tema. Afinal, quais são os sinais de que a mulher pode ter menopausa mais cedo do que o normal? Por isso, nós recebemos hoje a médica ginecologista Graciela Machado para bater um papo conosco e também nos orientar. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Feliz ano novo para você. Obrigada. Muita Igualmente. saúde. Muita saúde para todos nós, né? Isso, exatamente. Agora, doutora Graciela, eu quero saber se existe algum fator que contribui para que a mulher tenha menopausa precoce. Então, Sheila, na verdade, a maioria dos casos são idiopáticos, não tem uma causa pré-estabelecida, aparente, para a gente poder se basear. 10% das vezes podem estar associados com história familiar, então buscar isso na tua história, como foi com a tua mãe, como foi com a tua avó, é importante. Algumas doenças também podem estar associadas, doenças autoimunes como lúpus, tireoidites, até o diabetes do tipo 1 também pode desencadear uma menopausa precoce. E também quimioterapia, né? Aqueles tratamentos junto com o do câncer, também podem acabar desencadeando uma menopausa precoce. Aquela história de que assim, eu menstruei bem cedo, lá foi com 9, 10 anos, vou entrar na menopausa antes, mas aí isso é considerado menopausa precoce? Não. Não, você pode até entrar mais cedo, mas mais cedo dentro da normalidade. Então, essa história, eu menstruei mais tarde, eu vou entrar na menopausa um pouco mais tarde, eu menstruei mais cedo, vou entrar na menopausa um pouco mais cedo, é verdadeira, mas não precoce. Isso não é um fator de risco para ser precoce, não. E quais os sinais, assim, de que a mulher pode estar entrando na menopausa, né, de forma mais precoce? O que ela tem que prestar atenção, Isso. né? Então, são os ciclos menstruais bagunçados. Então, a menopausa precoce, ela é caracterizada quando a mulher entra nessa insuficiência ovariana antes dos 40 anos, né? O normal seria por volta dos 50 anos. E antes dos 40, ela começa a apresentar ciclos menstruais irregulares, mais longos. Ela pode ter algum calorão, ela pode ter ressecamento vaginal na hora da relação sexual. Então, essas são as queixas que tem que fazer um alerta e ela procurar o atendimento da ginecologista. Certo. E aí, esse atendimento, na verdade, é importante assim que a mulher sempre tenha um acompanhamento com a ginecologista, porque aí, se ela estiver entrando na menopausa, vai ser um processo natural, né? Vai entrar na conversa, né? Isso. Daquela rotina ginecológica, a médica dela também vai se dar conta, porque conhece o histórico dela, então por isso que essa importância da frequência no ginecologista. Até porque uma atenção importante é que a menopausa precoce precisa de tratamento. Então, a reposição hormonal é muito importante para a prevenção de doenças cardiovasculares, de osteoporose, que a mulher fica mais suscetível se ela entra na menopausa precocemente. Então, fazer esse acompanhamento com a ginecologista e entrar com essa reposição hormonal o quanto antes é fundamental. A gente tem a participação do nosso público e temos uma pergunta de uma telespectadora. A Mônica: fiz retirada do útero aos 36 anos e agora cheguei aos 40. Tenho tendência a ter menopausa cedo? Observação: deixei os ovários. Não. O útero é o órgão que faz a menstruação, mas quem manda nele são os ovários. Se ela deixou os ovários, está tudo certo, a menopausa dela vai ser provavelmente por volta dos 50 anos, como a grande maioria das mulheres, então ela pode ficar tranquila. Ela não vai ter a menstruação, então ela vai ter outros sintomas, né? Essa sensação do calorão, do ressecamento vaginal, que ela vai ter que prestar atenção e relatar para a ginecologista dela. Uhum. Em qual idade, assim, normalmente, que ocorre, né, não precoce, a menopausa? Por volta dos 50 anos. Por volta dos 50 anos. A menopausa é a falta de menstruação por um ano. Né? Antes não disso, ocorre de forma abrupta, né? Não. Antes disso, a gente tem o climatério, que é essa fase da menstruação bagunçada, é a fase que começam os calorões, que às vezes tem hemorragia, às vezes ficam 2, 3 meses sem menstruar e menstrua de novo. E esse climatério é muito variável, não tem um tempo, assim, quanto tempo dura, né? Do climatério até você entrar francamente na menopausa? Não tem um tempo, assim, 2 anos, 3 anos, em média, mais ou menos. E a gente tem muito aquela questão assim, a mulher sente muito calorão, precisa, né? Muitos mitos também envolvendo essa situação. Mas a gente volta novamente àquela questão do acompanhamento e, se necessário for, até mesmo medicação. Com certeza, com certeza. Hoje em dia a gente está cada vez prescrevendo mais a reposição hormonal com menos medo, né? Desde que a paciente não tenha contraindicações, né? A gente sabe que é importante por esses motivos que eu já citei para vocês: prevenção de doença cardiovascular, osteoporose, o nosso bem-estar físico, emocional, a questão da libido, da disposição sexual. Então, para tudo isso é super importante a reposição hormonal. E até mesmo a disposição, assim, para no dia a dia, né? Para nas tarefas cotidianas você também se sentir bem. Exatamente. O estrogênio é o
nosso pozinho mágico, assim, que sem ele fica bem mais difícil para as mulheres e por muito tempo a gente teve bastante medo na prescrição e hoje em dia a gente está bem mais flexível, mas sempre obedecendo esses critérios de excluir as pacientes que têm risco, câncer de mama, doença hepática, essas situações assim que não possam usar, né, a reposição hormonal. E o ideal é que nós mulheres consultemos o médico especialista, no caso o ginecologista, 1 a 2 vezes no ano? Pelo menos uma vez por ano, uma vez por ano. Se está em reposição hormonal, dependendo das situações, a gente manda vir a cada 6 meses, né? Mas em geral uma vez por ano. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais. Convido para voltar outras vezes. Estamos sempre abertos e querendo falar desses assuntos relacionados à saúde da mulher. Ah, que ótimo. Fico feliz, agradeço o convite. Obrigada.